A filha do fazendeiro. Ainda bem que aquela pobretona morreu. Agora posso casar meu filho de novo. 3 anos atrás, naquele dia, enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital na UTI, com o corpo todo quebrado após o acidente de carro, ouvi aquelas palavras da minha sogra, fingindo estar inconsciente. Então era verdade. Lembrei-me do momento em que o freio falhou. Por mais que eu virasse o volante, o carro não parava. A última coisa que pensei foi no bebê em minha barriga. Uma vida preciosa que eu tinha conseguido conceber após 3 meses de gravidez. Mãe, sinceramente não é bom que a cunhada tenha morrido? O Dudu pode encontrar uma pessoa melhor agora. É isso mesmo. O dinheiro do seguro também vai sair. Foi a coisa certa a fazer. A palavra seguro ecoou em meus ouvidos. Em meus dedos que não conseguiam se mover enquanto eu estava deitada na cama do hospital, meu anel de casamento quebrado estava manchado de sangue. Eu tinha que viver. Eu não podia morrer. Eu tinha que sobreviver, não importa o quê. Aguentei por 6 meses. Acordei de um coma que a equipe médica já havia desistido. E encontrei alguém que me salvou. Minha filha também foi vítima de sua família do marido. Assim como você, moça. Eu vou te ajudar, com tudo o que você quiser. 3 anos se passaram. Nesse tempo, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. O rosto, o nome e o que eu tinha. A nora pobre e ingênua, Kang So-yoon, estava morta. Agora, eu estava diante deles hoje. Ninguém me reconheceu. O rosto mudado pela cirurgia plástica, as roupas sofisticadas e um status que eles jamais poderiam imaginar. Meu marido, com quem eu vivi por 5 anos, não reconheceu meu rosto. Ótimo. É agora que começa. Eu vou desmantelá-los devagar. Muito devagar. Oh, a pessoa que está investindo em nossa empresa é uma mulher tão jovem. Minha sogra curvou a cabeça educadamente para mim. A pessoa que tentou me matar estava agora se curvando na minha frente. O maço de documentos que eu segurava em minhas mãos. Nele estava toda a verdade. Tudo o que eles fizeram comigo. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Que nossa parceria dure muito. Antes de começar a história, por favor, se inscreva, curta e ative as notificações. Agradeço do fundo do meu coração. Isto é apenas o começo. A história de hoje começa agora. Abri os olhos antes que o alarme tocasse às 6 da manhã. Era um hábito que eu havia adquirido durante 5 anos de casamento. Minha sogra queria tomar café da manhã exatamente às 7 horas. Então eu tinha que levantar pelo menos 1 hora antes para preparar tudo. Meu marido, Dudu, que estava deitado ao meu lado, ainda dormia profundamente. Levantei-me, afastando o cobertor com cuidado, e fui para a cozinha. Lavei o rosto com água fria, e ao amarrar o avental, notei meu reflexo no espelho. 32 anos. Meu rosto parecia muito mais cansado do que antes do casamento. Meus cabelos curtos estavam sempre presos de forma arrumada, e meu rosto sem maquiagem parecia sem vida. A nora deve se manter simples, sem se arrumar demais. Lembrei-me das palavras da minha sogra. Foi o que ela me disse na primeira vez que saí de casa com batom após o casamento. Desde então, eu me afastei dos cosméticos. Abri a geladeira e tirei os ingredientes enquanto pensava. O vezes feijão, vezes que minha sogra adorava peixe assado e vários acompanhamentos de vegetais. A mesa do café da manhã sempre tinha que ser farta assim. Liguei o fogo no fogão e, enquanto o ensopado fervia, coloquei o peixe na grelha. Enquanto virava o peixe que chiava ao cozinhar, mergulhei em pensamentos. Eu deveria contar a eles hoje. Lembrei-me do resultado do teste de gravidez que fiz na semana passada. 2 linhas. Quando as 2 linhas claras apareceram, eu não pude acreditar. Em 5 anos de casamento não engravidei e sofri muito com a família do meu marido. O que vai acontecer se a linhagem da nossa família acabar? Você já foi ao médico? Há algum problema com você? Dudu, talvez seja melhor você encontrar outra pessoa. As palavras da minha sogra me atingiam como facas afiadas no peito, mas eu aguentei. Eu também queria um bebê. Eu queria segurar um bebê lindo que se parecesse com Dudu. Mas, curiosamente, nos últimos 3 meses, essas reclamações haviam parado. Pelo contrário, minha sogra até me descascava frutas e dizia: "Você parece bem ultimamente." Será que ela já sabia? Mas como ela poderia saber se eu ainda não tinha contado? O médico me disse quando confirmei na clínica de ginecologia e obstetrícia há alguns dias: "Parabéns. Você está com 12 semanas de gravidez. O coração do bebê está batendo bem e ele está saudável." 12 semanas. Isso significava que eu estava entrando no período de segurança. O médico disse que eu já podia contar para a família. Olhei para o relógio e eram 6h40. 1 hora se passou enquanto eu cozinhava o arroz, fervia o ensopado e aquecia os acompanhamentos. Arrumei a mesa, colocando os pratos com cuidado. Exatamente às 7, minha sogra saiu do quarto.
Aos 62 anos, ela penteava os cabelos de forma impecável desde cedo e usava um elegante vezes terno de linho vezes brasileiro, como uma pessoa de posses. Ela administrava uma grande clínica de repouso em São Paulo e sempre mantinha uma aparência digna. Mãe, dormiu bem? Sim, dormi bem. Minha sogra sentou-se à mesa e olhou ao redor. Era um olhar de quem estava verificando se algo estava faltando. Hoje não tem sopa de algas vezes feijão. Desculpe, mãe. Acabou o vezes feijão. Vou comprar quando for ao supermercado hoje. Tudo bem. Você parece meio distraída ultimamente. Está tudo bem? Meu coração disparou com a pergunta da minha sogra. Será que ela percebeu meu estado? Nesse momento, Dudu saiu do quarto. Meu marido de 38 anos sentou-se à mesa com o rosto ainda sonolento. Bom dia, Dudu. Bom dia, mãe. Come. Minha sogra falava com o filho de forma carinhosa. A voz era nitidamente diferente da que usava ao falar comigo. O café da manhã começou. Minha sogra e Dudu conversavam, e eu comia em silêncio. Era uma regra não escrita nesta casa que a nora deveria falar pouco durante as refeições da família. Dudu, você precisa fechar aquele contrato na empresa hoje. Sim, mãe. Não se preocupe. Ouvi dizer que a empresa está com problemas ultimamente. Quer que eu ajude com algum dinheiro da clínica? Está tudo bem, se este contrato for fechado. Enquanto ouvia a conversa de mãe e filho, eu pegava os acompanhamentos em silêncio. Conversas sobre a empresa, sobre dinheiro, era o que eu ouvia sempre, mas não podia me intrometer. Após a refeição, minha sogra saiu para a clínica e Dudu foi para a empresa. Fiquei sozinha em casa e comecei a lavar a louça. Enquanto lavava os pratos na água fria, decidi criar coragem. Quando Dudu voltasse à noite, eu falaria com ele primeiro e depois contaria para minha sogra. Eles ficariam felizes, não é? Era o neto que esperavam há 5 anos. Minha sogra desejava tanto isso. Agora eu seria reconhecida como uma nora de verdade nesta casa. Terminei de lavar a louça, limpei a sala de estar e pus a roupa para lavar. Almocei rapidamente com um macarrão instantâneo e, à tarde, limpei o quarto da minha sogra. O quarto dela estava sempre impecável. Documentos da clínica estavam organizados na mesa e fotos de família estavam nas prateleiras. Vi fotos do Dudu criança e da cunhada Minji. Havia também uma foto do meu falecido sogro, mas não havia nenhuma foto minha. Claro, por que haveria? Senti uma ponta de tristeza, mas logo afastei o sentimento. Agora que eu estava grávida, as coisas seriam diferentes. Eu pensava em tirar uma foto do neto e colocá-la ali, e minha sogra ficaria feliz. Por volta das 15, recebi um telefonema da minha cunhada Minji. Cunhada, estou na frente da clínica da mãe. Você está em casa? Sim, estou. Vou passar aí então. A mãe pediu para eu pegar uns documentos. 30 minutos depois, Minji chegou em casa. Minha cunhada, de 34 anos, abriu a porta com uma bolsa de grife e roupas chamativas. Cunhada, o arquivo está no quarto da mãe, não é? Sim, está. Eu pego. Eu ia em direção ao quarto da minha sogra, mas Minji entrou na minha frente. Não se preocupe, eu procuro. Você prepara um café para mim, cunhada. Fui para a cozinha e preparei o café. Minji passou um bom tempo no quarto da sogra antes de sair. Encontrei. Cunhada, seu rosto parece um pouco inchado ultimamente. Você está bem? Meu coração disparou com a pergunta de Minji. Dizem que o rosto incha na gravidez. Será que ela percebeu? Ah, acho que estou um pouco cansada. É mesmo? Então descanse. Eu já vou indo. Minji saiu apressadamente. Algo parecia estranho. Normalmente ela ficava pelo menos 1 hora, pedindo para eu fazer várias coisas quando vinha em casa. Mas hoje ela foi embora em menos de 10 minutos. Às 18, Dudu voltou do trabalho. Ele chegou um pouco mais cedo do que o normal. Chegou cedo. Terminei o trabalho mais cedo hoje. O rosto de Dudu parecia alegre. O contrato devia ter sido fechado com sucesso. Enquanto preparava o jantar, eu continuava ensaiando mentalmente como contar. Amor, na verdade, vamos ter um bebê. Amor, tenho uma boa notícia. Estou grávida. Às 19, minha sogra chegou em casa. A família de 3 pessoas começou a jantar. No meio da refeição, minha sogra perguntou: Soyun, como está seu corpo ultimamente? Parei com o hashi na mão com a pergunta repentina. Estou bem, mãe. Mas sua aparência está um pouco diferente. Você não está doente? O olhar da minha sogra não era comum. Era como se ela soubesse de algo. Dudu disse ao meu lado: Mãe, o que poderia acontecer com a Soyun? Ela está bem. É verdade, mas ela tem feito vezes sopa de feijão vezes mais vezes ultimamente. Será que... Meu coração palpitou com as palavras da minha sogra. Respirei fundo e tomei coragem. Mãe, na verdade tenho algo para contar. Um silêncio pairou sobre a mesa.
Minha sogra e Dudu olharam para mim. Eu estou grávida, de 12 semanas. Naquele momento, o rosto de Dudu se iluminou. Sério? É verdade? Sim. Confirmei na clínica na semana passada. Eu ouvi o coração do bebê. Dudu apertou minha mão com força. Sua mão estava quente e seus olhos estavam cheios de alegria. Parecia que fazia muito tempo que eu não via essa expressão nele. Amor, obrigado. Muito obrigado. As lágrimas vieram sem que eu percebesse. Eu esperei por 5 anos. Suportei tantas humilhações por causa desse momento. Mas havia algo estranho. Minha sogra não disse nada. Mãe? Chamei-a com cautela. Minha sogra pousou o hashi e olhou para mim. Aquele olhar não era de alegria. Havia uma emoção complexa e estranha nele. Parabéns. O parabéns da minha sogra soou curto e pesado, e então ela se levantou da mesa. Estou cansada. Vou para o meu quarto primeiro. Mãe, você não terminou de comer. Não estou com fome. Comam vocês. Minha sogra entrou no quarto e a porta se fechou. Dudu pareceu confuso com a reação da mãe, mas logo segurou minha mão novamente e disse: Não se preocupe. A mãe deve estar muito surpresa. Amanhã ela vai estar feliz. Será? Por algum motivo, meu coração estava pesado. Naquela noite, fui para a cama, mas não consegui dormir facilmente. Dudu dormia tranquilamente ao meu lado, mas eu apenas olhava para o teto. O olhar da minha sogra continuava voltando à minha mente. Por que ela não ficou feliz? Ela desejava tanto um neto por 5 anos. Eu senti que algo estava errado, mas eu não conseguia saber o que era. Na manhã seguinte, acordei mais tarde do que o normal. Por ser o início da gravidez, meu corpo estava pesado e cansado. Olhei para o relógio e eram 7h10. Levantei-me assustada. Ai, não. O café da manhã da minha sogra está atrasado. Abri a porta do quarto apressadamente, mas, inesperadamente, ouvi um barulho vindo da cozinha. Minha sogra estava usando um avental. Ah, acordou. Você parecia cansada hoje, então eu preparei. Eu não podia acreditar. Em 5 anos, minha sogra nunca havia preparado o café da manhã. Na mesa, havia vezes sopa de feijão, vezes e acompanhamentos. Mãe, eu faço. Não precisa. Uma grávida deve descansar bem. Sente-se e coma. A voz da minha sogra era diferente do normal. Era suave e carinhosa. Dudu também sentou-se à mesa com uma expressão de surpresa. Mãe, o que está acontecendo? Temos um evento feliz em nossa casa. É o mínimo que eu posso fazer. So-Yun coma bastante vezes sopa de feijão. Dizem que é bom para a gestante. Minha sogra serviu a sopa de feijão em meu prato. Foi estranho, mas eu também senti gratidão. Claro, ela está diferente porque vamos ter um neto. Dei um suspiro de alívio. A sensação de ansiedade da noite anterior parecia ter sido apenas minha imaginação. Durante a refeição, minha sogra falou. So-Yun, você tem consulta médica hoje, não tem? Eu ia daqui a 2 semanas. Então venha para a nossa clínica. Vou te apresentar o melhor ginecologista e obstetra. Você terá tratamento VIP. Sério? Obrigada, mãe. Dudu sorriu alegremente ao meu lado e disse. Amor, que bom. A mãe está cuidando de você. Claro, é nosso primeiro neto. É claro que ele tem que ser tratado com o melhor. Meu coração se aqueceu com as palavras da minha sogra. Era a primeira vez em 5 anos que eu me sentia bem-vinda nesta casa. Antes de sair para o trabalho, minha sogra me entregou uma cesta de frutas. Coma isto. Eu pedi especialmente. É bom para grávidas. Obrigada, mãe. E So-Yun, seu carro está velho, não está? Acho que precisa de uma revisão. Meu carro? Ainda está bom. Não. O carro de uma grávida tem que ser seguro. Conheço uma oficina. Vou falar com o dono. Tire um tempo para ir lá hoje. Sim, eu farei isso. Minha sogra saiu. E Dudu foi para a empresa. Fiquei sozinha em casa, descascando e comendo a fruta, e pensei. Que alívio. Tudo está melhorando porque vamos ter um bebê. À tarde, levei o carro para a oficina que minha sogra havia recomendado. Era uma oficina pequena chamada Oficina Singwoo. Olá. Fui recomendada pela diretora Sunja da clínica. Um homem de cerca de 45 anos. O dono da oficina saiu. Ah, sim. Recebi a ligação. Vou dar uma olhada geral. Levará cerca de 1 hora. Está tudo bem para você? Sim, está tudo bem. Enquanto esperava na sala de espera, vi o dono inspecionar o carro cuidadosamente. Ele abriu o capô, olhou por baixo. Cerca de 1 hora depois, o dono voltou. Senhora, verifiquei tudo. As pastilhas de freio estão um pouco gastas. Quer que eu as troque? Freio? É perigoso? Por enquanto está tudo bem. Mas como a senhora está grávida, seria bom trocar para ter mais segurança. Então, por favor, troque. Esperei mais 30 minutos. Ao pegar o carro, o dono disse: Se tiver mais algum problema, volte quando quiser. A senhora foi indicada pela diretora.
Então vou cuidar bem de você. No caminho de volta para casa, o carro parecia andar mais suavemente. Realmente faz diferença fazer a manutenção. Naquela noite, minha cunhada Mindy passou em casa. Ela estava com uma sacola grande de compras nas mãos. Cunhada, parabéns. Trouxe um presente. Ah, obrigada. São vitaminas e suplementos para gestantes. Perguntei para um amigo farmacêutico e comprei os melhores. Mindy estava amável, ao contrário do normal. Eu me senti estranha com a gentileza da cunhada, que costumava me ignorar. Muito obrigada. Vou tomar. E cunhada, você precisa tomar cuidado. O primeiro trimestre é o mais perigoso, especialmente ao dirigir. Vou tomar cuidado. Não se esforce demais. Descanse se estiver cansada. Nosso sobrinho precisa nascer saudável. Mindy sorriu abertamente e disse. Mas por algum motivo, aquele sorriso não parecia genuíno. Nos dias seguintes, a atitude da família do meu marido continuou mudando. Minha sogra preparava acompanhamentos especiais todas as manhãs, e Dudu até massageava meus pés quando voltava do trabalho. Amor, está cansada? Eu faço para você. Obrigada. Claro! Você é a mãe do nosso bebê. Eu estava feliz. Pela primeira vez em 5 anos eu me sentia amada nesta casa. Mas às vezes, muito raramente, eu tinha uma sensação estranha. Quando eu comia as frutas ou a comida que minha sogra me servia, ela fazia uma expressão peculiar. Era um olhar como se estivesse verificando algo. E me incomodava o fato de Mindy olhar atentamente para o meu carro toda vez que me visitava. Cunhada, seu carro foi bem revisado? Sim, foi. Os freios estão bons? Ouvi dizer que há muitos acidentes por causa de falhas nos freios. Está tudo bem. Troquei recentemente. Cerca de uma semana depois, minha sogra disse: Soyun, amanhã vamos fazer um check-up detalhado em nossa clínica para verificar a saúde do bebê. Sim, mãe. E, a propósito, você precisa ir para a área de São José dos Campos amanhã, no caminho para a clínica? Não. Por quê? Nada. Só perguntei. As estradas por lá estão em obras e são perigosas. Ah, é? Vou tomar cuidado. Naquela noite, fui para a cama e tive um sonho estranho. Eu estava deitada em um quarto branco de hospital, e minha sogra e Mindy conversavam no corredor. Eu fingia estar inconsciente e ouvia a conversa. Mãe, podemos realmente fazer isso? Temos que fazer isso. Se aquela mulher der à luz, não poderei pedir o divórcio. Vamos receber o dinheiro do seguro, e Dudu pode recomeçar. Acordei assustada. Estava coberta de suor frio. Meu coração batia descontroladamente. É um sonho. É só um sonho. Dudu dormia pacificamente ao meu lado. Fui ao banheiro e joguei água fria no rosto. Meu rosto no espelho estava pálido. Era apenas um sonho, mas parecia muito real. Por que eu tive um sonho desses? Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Olhei para o teto e me lembrei dos acontecimentos recentes. A repentina bondade da minha sogra. A recomendação para a manutenção do carro. As perguntas estranhas de Mindy. E a palavra seguro no meu sonho. Eu devo estar enlouquecendo. É o início da gravidez. E as mudanças hormonais estão me fazendo ter pensamentos estranhos. Minha família jamais faria mal a mim. Mas a ansiedade que estava instalada no meu coração não desaparecia facilmente. Na manhã seguinte, minha sogra preparou o café da manhã. Soyun, você tem consulta na clínica hoje. Coma bem. Sim, mãe. Enquanto eu comia, minha sogra pegou a chave do meu carro. Ah, Soyun. A oficina ligou e disse que a bateria do meu carro está um pouco fraca. Quer usar o meu? Não. Está tudo bem, eu vou com o meu carro. Tem certeza? E se o carro parar na estrada? Está tudo bem. Eu fiz uma revisão completa recentemente. O olhar da minha sogra mudou por um instante. Era uma expressão de desapontamento. Tudo bem, então tome cuidado ao ir. Dirigi para a clínica e continuei ansiosa. O sonho da noite anterior continuava voltando à minha mente. Parei no sinal vermelho e pisei no freio. Funcionou bem. Partimos, paramos novamente. Verifiquei várias vezes. Por que estou agindo assim? Eu acabei de trocá-los na oficina. Cheguei na clínica e estacionei. Alguém saiu do carro ao lado. Era um homem de cerca de 45 anos, cujo rosto me parecia familiar. Oh, esse não é o dono da oficina? O homem também me viu. Ele ficou surpreso por um momento e virou a cabeça rapidamente para outro lugar. Por que o dono da oficina estava na clínica da minha sogra? Isso era estranho. Era uma reação muito desconfortável para ser uma coincidência. Entrei na clínica. A ginecologia e obstetrícia que minha sogra havia recomendado ficava na ala VIP. Durante o check-up, o médico disse: o bebê está saudável, o coração está batendo bem e ele está crescendo. Que alívio. Mas gestante, você tem estado muito estressada ultimamente? Sua pressão arterial está um pouco alta. Sério? O repouso é importante no início da gravidez. Tome cuidado para não se estressar.
Terminei o check-up e encontrei minha sogra no corredor. Mãe, por que a senhora está aqui? Ah, eu vim saber sobre o seu check-up, Soyun. Como está? O bebê está saudável? Sim, está saudável. Que bom. Mas Soyun, você pode ir ao supermercado no caminho de volta para casa hoje? Preciso que você compre uns ingredientes para o jantar. Qual supermercado? Um grande na área de São José dos Campos. As coisas lá são baratas e boas. Era o lugar que minha sogra havia dito que era perigoso na noite anterior. Mãe, a senhora não disse que a estrada estava em obras lá? Ah, é. Então vá para outro supermercado. Minha sogra sorriu e disse. Mas o sorriso parecia frio. No caminho de volta para casa, eu continuei pensando. O dono da oficina na clínica da minha sogra, a insistência para fazer a manutenção do carro, o convite para ir para São José dos Campos e o sonho da noite anterior. Eu não queria pensar nisso. Mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Cheguei em casa e saí do carro. De repente, eu quis verificar o carro por baixo. Ajoelhei-me e olhei por baixo. Eu não sabia bem, mas parecia haver algo estranho. Havia algo parecido com óleo perto do freio. Não, eu devo ter visto errado. Mas a ansiedade crescia cada vez mais. Naquela noite, Dudu voltou do trabalho e minha sogra também voltou. Foi um jantar normal, mas eu olhava para os rostos deles e pensava: será que essas pessoas realmente me amam? Ou, terminei de jantar e estava lavando a louça quando minha sogra disse: Soyun, o tempo está bom amanhã. Que tal fazer um passeio de carro? Vá a um lugar bonito para fazer pré-natal. Há um lugar bom na área de São José dos Campos. É popular entre as grávidas. São José dos Campos, de novo. Eu respondi com a voz trêmula. Vou pensar nisso, mãe. Naquela noite eu tomei uma decisão. Na manhã seguinte eu iria secretamente a outra oficina para verificar o carro, se realmente houvesse um problema com o carro. Eu não queria pensar nisso, mas eu tinha que verificar. Nem que fosse para proteger a pequena vida dentro de mim. Na manhã seguinte, assim que minha sogra saiu para a clínica e Dudu foi para a empresa, eu saí de casa apressadamente. Fui para a oficina que havia pesquisado na internet na noite anterior. Uma oficina que não tinha nenhuma relação com a minha sogra. Por favor, que não seja nada. Eu rezei enquanto dirigia. Eu queria acreditar que estava apenas sensível, que estava tendo pensamentos estranhos por causa do início da gravidez. Cerca de 30 minutos depois, cheguei a uma oficina com o nome Oficina Hangyeol. Era uma oficina limpa e grande. Olá, gostaria de fazer uma revisão no carro. Um homem de cerca de 50 anos, o dono, saiu. Ele tinha uma aparência amigável. Sim. O que a senhora gostaria de verificar? Verifique tudo. E por favor, verifique se há algo de errado com o freio. Detalhadamente. Claro. Vou levantá-lo no elevador e verificar por baixo. Enquanto o carro era levantado, senti minhas mãos suarem. Meu coração batia forte. Cerca de 20 minutos depois, o dono saiu com uma expressão séria. Cliente, quase aconteceu uma tragédia. Okwé, há um furo na linha do freio. É um furo muito pequeno, mas não parece que se formou naturalmente. Minha mente ficou em branco. O que isso significa? O óleo de freio estava vazando lentamente. Por enquanto está tudo bem, mas se passassem mais alguns dias, o freio pararia de funcionar completamente. Especialmente se você freasse bruscamente em uma rodovia. O dono parou de falar, mas eu entendi o que ele quis dizer. Isso não foi feito de propósito, foi? O dono fez uma expressão desconfortável. É difícil para eu afirmar, mas em 30 anos de trabalho é a primeira vez que vejo um furo assim. A localização é muito precisa. É como se tivesse sido calculado para dar problema em alguns dias. Um arrepio percorreu meu corpo. Quando foi a última vez que a senhora fez a manutenção? Há uma semana na oficina Sinwoo. Oficina Sinwoo. Eu conheço o dono de lá. O dono parou, prestes a dizer algo. Você sabe de algo? Não, apenas vamos consertar isso agora. A senhora não deve dirigir. É muito perigoso. Enquanto esperava pelo conserto, peguei meu celular com as mãos trêmulas. Oficina Sinwoo, o lugar que minha sogra havia recomendado, o lugar que me aconselhou a trocar os freios. Será? Eu não queria acreditar, mas tudo se encaixava. Minha sogra insistindo na manutenção do carro, os repetidos convites para ir para São José dos Campos, a palavra seguro que ouvi no sonho. Nesse momento, meu celular tocou. Era minha sogra. Soyun, onde você está agora? Perto do supermercado, mãe. Então, o tempo está bom hoje. Você vai passear de carro, não vai? Aquele lugar bonito em São José dos Campos. Eu não estou me sentindo muito bem. Vou descansar em casa hoje. Ah, que isso. Vai fazer bem pegar um ar. Uma grávida não pode se estressar. A voz da minha sogra soou mais autoritária do que o normal. Eu realmente não estou bem, mãe. Vou para casa depois.
Desliguei o telefone e minhas mãos tremiam. Eles realmente tentaram me matar, incluindo o bebê na minha barriga? O concerto terminou e voltei para casa. Abri a porta e a casa parecia muito estranha. A casa onde eu havia morado por 5 anos agora parecia uma prisão. Sentei-me na sala de estar e pensei: o que eu devo fazer? Devo chamar a polícia? Mas eu tenho provas? A prova de que o dono da oficina fez isso de propósito. Nesse momento, meu celular tocou novamente. Desta vez era Mindy. Cunhada, você não vai passear de carro hoje? A mãe disse que seu telefone não atendia. Eu não estou me sentindo bem, estou descansando em casa. Ah, cunhada, grávidas precisam se exercitar e tomar um pouco de ar. Quer ir comigo? Eu dirijo. Não. Está tudo bem. Desliguei o telefone. Parecia que toda a família estava empenhada em me mandar para São José dos Campos. À noite, Dudu voltou do trabalho. Amor, por que você não foi passear de carro? A mãe ficou chateada. Eu não estava me sentindo bem, mas não seria bom sair um pouco? Ficar em casa o tempo todo é sufocante. Fiquei arrepiada com Dudu dizendo a mesma coisa. Será que ele também sabe? Minha sogra voltou do trabalho e o jantar começou. A mesa era a mesma de sempre, mas eu não conseguia comer direito. Soyun, por que você não está comendo? Está sem apetite? Sim, um pouco. Uma grávida tem que comer bem. Tome, coma isto. Minha sogra colocou um acompanhamento em meu prato, mas eu não conseguia comer. Será que há algo nesta comida também? A desconfiança gerou mais desconfiança. Tudo parecia assustador. Estou com dor de barriga. Vou descansar no quarto. Levantei-me e fui para o quarto. Fechei a porta, deitei-me na cama e acariciei o bebê em minha barriga. Meu amor, me desculpe. Sua mãe vai te proteger. Eu vou te proteger, não importa o quê. Naquela noite, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, eu contaria tudo a Dudu. Meu marido acreditaria em mim. E nós teríamos que sair desta casa juntos. Mas o destino não me deu tempo para isso. Na manhã seguinte, minha sogra disse: Soyun, eu preciso entregar uns documentos urgentes na clínica hoje. Você pode ir para mim? É na filial de São José dos Campos. São José dos Campos? Sim. É cerca de 1 hora de carro. É só entregar os documentos. Mãe, eu não estou bem. Não pode ser enviado por correio? Não. São documentos importantes que precisam ser entregues até hoje à tarde. Por favor, eu imploro. O olhar da minha sogra ficou frio. Eu sabia que não podia recusar. Tudo bem. Peguei as chaves do carro e saí. Mas eu não entrei no meu carro. Em vez disso, chamei um táxi. Eu não vou entrar no carro. De jeito nenhum. Fui até a filial de São José dos Campos de táxi. Entreguei os documentos e estava voltando de táxi. Mas na rua perto de casa, vi meu carro estacionado. Estranho. Eu deixei o carro em casa. A localização do carro era diferente de onde eu o havia estacionado pela manhã. Aproximei-me do carro com cautela. Naquele momento, alguém segurou meu ombro. Cunhada! Virei-me assustada e era Mindy. Cunhada, por que você veio de táxi? E o carro? O carro não estava bom. Ah, que isso! A mãe disse que mandou fazer uma revisão de novo ontem. Agora entre no carro. Eu vou com você. Não. Eu vou de táxi. Cunhada, táxi é caro. Eu dirijo para você. Vamos, entre. Mindy segurou meu braço. Eu tentei me soltar, mas a força dela era maior do que eu esperava. Não! Eu não vou entrar. Cunhada, o que está acontecendo? Você está estranha ultimamente. Enquanto lutávamos, minha mão agarrou a porta do carro. Nesse momento, Mindy me empurrou com força, e eu perdi o equilíbrio e caí. Ao cair no chão, bati a barriga. Uma dor aguda perfurou minha parte inferior do abdômen. Ai, está doendo. Cunhada, você está bem? Mindy se aproximou, mas eu estendi a mão para afastá-la. Não se aproxime. Não se aproxime. A dor ficou cada vez mais intensa. Senti algo quente escorrendo da parte inferior da minha barriga. Olhei para a mão e era sangue. Meu bebê. Nosso bebê. Cunhada, eu preciso ligar para a emergência agora. Mindy pegou o telefone em pânico, mas em meus olhos sua expressão parecia estranha. Mais do que surpresa, era a expressão de alguém cujo plano deu errado. Minha consciência começou a se esvair. A ambulância chegou, a sirene soou e senti alguém me colocando em uma maca. É uma grávida. Ela está com hemorragia grave. Levem-na para o hospital agora. Fui levada para a emergência. As luzes fluorescentes passaram rapidamente e ouvi os médicos gritando. A pressão arterial está caindo. Preparem a cirurgia. E o acompanhante? Já ligamos. Ele deve chegar em breve. E tudo ficou escuro. Quanto tempo se passou? Minha consciência voltou lentamente, mas eu não conseguia mover meu corpo. As pálpebras estavam muito pesadas para abrir.
Eu só podia ouvir. Vozes vinham do corredor. Eram minha sogra e Mindy. Mãe, e agora? O plano deu completamente errado. Não se preocupe. O bebê já não sobreviveu. Mas se a cunhada sobreviver... O que o médico disse? Ela pode viver, mas vai ficar em coma por 6 meses. O cérebro sofreu um trauma. 6 meses. Nesse tempo, a voz da minha sogra estava fria. Mindy, você não pode contar isso pra ninguém. Que você empurrou ela. Eu não fiz de propósito, mãe. Eu só empurrei um pouco. Tudo bem. De qualquer forma, aquela mulher não vai acordar. As lágrimas escorreram. Eu não conseguia abrir os olhos, mas as lágrimas escorriam. Nosso bebê. Nosso bebê. A voz da minha sogra continuava. Ainda bem que aquela pobretona morreu. Agora posso casar meu filho de novo. O dinheiro do seguro também vai sair, mãe. Mesmo assim. Mesmo assim o quê? Diga a Dudu que a esposa teve um acidente infeliz e está em coma. Que se ela não acordar em 6 meses não há o que fazer. Os passos se afastaram. Eu estava deitada ali, incapaz de me mover ou gritar, ouvindo toda a verdade. Que a família do meu marido tentou me matar. E que mataram o bebê em minha barriga. Na escuridão, eu jurei. Eu tinha que viver. Eu não podia morrer aqui. Eu tinha que acordar. E eu tinha que me vingar. Eu pagaria a eles 100 vezes o que fizeram comigo e com meu bebê. E então eu mergulhei na escuridão. Mas dentro de mim, uma chama estava acesa. A chama da vingança. Era escuridão. Eu estava presa em uma escuridão sem fim. Eu não podia mover um dedo. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. Um dia. Uma semana. Um mês. Às vezes eu ouvia a voz de Dudu. Soyun, me desculpe. Sinto muito mesmo. Mas a voz logo desapareceu. Ele visitava cada vez menos. Cerca de um mês depois, ouvi a voz da minha sogra. Doutor, não há realmente chance de ela acordar? No momento, o dano cerebral é grave, a menos que ocorra um milagre. Então, por quanto tempo precisamos manter o suporte de vida? É uma decisão do acompanhante, mas... 6 meses. Eu farei isso por apenas 6 meses. Era uma sentença fria. Em 6 meses, eu estaria morta. Não, eu não posso morrer. Eu gritava em minha mente, mas meu corpo não se mexia. Cerca de 2 meses depois, eu não ouvia mais a voz de Dudu. Em vez disso, ouvi a voz de uma mulher estranha. Dudu, este lugar é sombrio. Vamos sair daqui logo. Me desculpe. Mas eu tinha que vir pelo menos uma vez. O que você tem para se desculpar? Foi um acidente. Não é sua culpa. Era uma nova mulher. Ele já estava saindo com outra pessoa. 3 meses se passaram. As visitas diminuíram ainda mais. Uma vez por semana. E só quando a enfermeira vinha checar meu estado. É assim que eu sou esquecida. Eu me sentia sozinha. Abandonada na escuridão. Então um dia, ouvi uma voz estranha. Era a voz de uma senhora idosa. Esta é a paciente? Sim, presidente. Ela está em coma há 3 meses. E a família quase não vem. O acompanhante pediu para remover o suporte de vida em 6 meses. Então, esta jovem... Havia uma tristeza profunda naquela voz. Ouvi alguém sentar-se ao lado da minha cama. Uma mão quente segurou a minha. Era a primeira vez que eu sentia calor em 3 meses. Moça, você pode me ouvir? Meu nome é Choi Seojin. Eu quero te ajudar. Eu tentei apertar a mão dela, mas meus dedos não se moviam. Eu ouvi sua história. Ouvi dos médicos enquanto fazia trabalho voluntário no hospital. Que não foi um acidente de carro, mas a família do seu marido, certo? Meu coração começou a bater mais rápido. O monitor começou a apitar mais rapidamente. Ah, ela pode ouvir. O batimento cardíaco aumentou. A pessoa chamada Choi Seojin segurou minha mão com mais força. Moça, eu também quase fui vítima da família do meu marido, assim como você, no passado, há 40 anos. Meu marido era incompetente e minha sogra era cruel. Eles tentaram me matar. O som do monitor aumentou ainda mais. Mas eu sobrevivi. E me vinguei. Agora sou uma das CEOs mais ricas do país. Asterisk CEO. Asterisk. Moça, se você acordar eu vou te ajudar. Eu vou te dar tudo o que você quiser, inclusive o poder de se vingar. Desde aquele dia, a vovó Choi Seojin veio todos os dias. Ela segurava minha mão e me contava sua história de vida. Como ela se levantou do fundo do poço. Minha filha também morreu por causa de problemas com a família do marido. Foi há 20 anos. Foi um acidente de carro. Eu sabia que a família do marido havia planejado, mas não tinha provas. A voz da vovó tremia. Então, quando eu te vi, lembrei da minha filha. Eu decidi que tinha que te salvar. Todos os dias a vovó vinha, segurava minha mão, lia livros e colocava música. Moça, acorde. Você não pode morrer. Você tem que viver e pagar a essas pessoas.
4 meses depois, a vovó trouxe um médico especial. Ele é um especialista em cérebro dos Estados Unidos. Ele é o único que pode te salvar. Analisando o eletroencefalograma da paciente, ela tem consciência, mas não consegue acordar. Podemos salvá-la? Se a levarmos para o nosso hospital nos Estados Unidos, podemos tentar. Mas é preciso o consentimento do acompanhante. Eu serei a acompanhante, então. Mas legalmente. Há algo que o dinheiro não possa fazer? Eu resolvo. A vovó realmente conseguiu fazer tudo. Eu não sei como, mas uma semana depois, eu estava sendo levada em um avião médico para os Estados Unidos. Mesmo durante o voo, a vovó segurava minha mão. Moça, aguente mais um pouco. Você vai melhorar em breve. O hospital nos Estados Unidos tinha instalações de última geração. Eu podia sentir isso apenas pelo som. Eu recebia tratamento todos os dias. Estimulação cerebral, fisioterapia e vários medicamentos. 5 meses depois, as mudanças começaram. Meus dedos se moveram. Foi muito pouco, mas se moveram com certeza. Presidente, a paciente está reagindo. Sério? A voz da vovó tremia, de alegria. Depois disso, a recuperação foi rápida. Dos dedos para a mão, da mão para o braço, e finalmente no 6º mês eu abri os olhos. O teto estava embaçado. A luz fluorescente era muito forte, então eu pisquei. Moça, você acordou. O rosto da vovó estava visível. Ela estava chorando. Presidente, minha voz saiu. Era rouca, mas era o primeiro som que eu emitia em 6 meses. Sim, sou eu. Você fez muito bem mesmo. A vovó apertou minha mão com força. Os médicos correram, fizeram vários exames. O resultado foi um milagre. A função cerebral estava quase normal. É uma recuperação inacreditável. E a memória? Está tudo intacto. Ela se lembra de tudo antes do coma. Eu tinha todas as memórias. O que sofri com a família do meu marido, a manipulação do freio, o empurrão de Mindy, as palavras da minha sogra na UTI. Eu não esqueci nada. No dia seguinte, a vovó veio ao meu quarto. Ao lado dela estava um homem de cerca de 45 anos. Moça, deixe-me apresentá-lo. Este é o diretor Lian. Ele é a pessoa-chave na minha empresa e a quem eu mais confio. Prazer em conhecê-la. Ouvi muitas histórias da presidente. Lee Ang-yeol parecia frio e calculista, mas seu olhar era sério. A vovó segurou minha mão e disse: Moça, agora você tem que escolher. Você vai voltar para o Brasil? Ou o quê? Você vai começar uma nova vida comigo? Olhei nos olhos da vovó. Uma nova vida? Sim. Você se tornará uma pessoa completamente nova. Vai mudar de nome, de rosto e tudo mais. Por quê? Para se vingar. Para pagar 100 vezes o que aqueles que tentaram te matar fizeram. A voz da vovó era firme. Mas para isso, precisamos de tempo. Precisamos de preparação. Eu vou te ensinar tudo. Administração, direito, finanças e como dominar o mundo. Por que a senhora está me ajudando? A vovó sorriu tristemente. Por causa da culpa por não ter conseguido salvar minha filha. E porque você me lembra minha filha. Eu apertei a mão da vovó com força. Por favor, me ajude, para que eu possa me vingar. Ótimo. De agora em diante você é minha filha. Eu vou te adotar legalmente. O diretor Lee Ang-yeol tirou documentos. Estes são os documentos de adoção. E esta é sua nova identidade. Olhei para os documentos e havia um novo nome escrito. Kim Min-jung. De agora em diante, este é o seu nome. Kim Min-jung. Kang So-yoon morreu. Agora sou Kim Min-jung. E olhe para isto também. A vovó me entregou um espelho. No momento em que olhei para o espelho, senti meu fôlego parar. Meu rosto estava muito diferente. Eu havia feito cirurgia plástica durante o coma. Me desculpe, mas você tinha que mudar de rosto para que eles não te reconhecessem quando você estivesse diante deles mais tarde, não é? Era verdade. A mulher no espelho era eu, mas ao mesmo tempo era uma estranha. Ela parecia mais sofisticada e mais afiada. Você está linda. A vovó sorriu. Sim. Agora Kang So-yoon morreu. Você renasceu como Kim Min-jung. A partir daquele dia, minha vida começou. Eu acordava às 6 da manhã todos os dias para estudar. Administração, contabilidade, direito, economia. Os melhores professores contratados pela vovó me ensinaram. À tarde, eu aprendi a administração prática com o diretor Lee. Administrar uma empresa é uma guerra. Você tem que encontrar o ponto fraco do oponente e atacar no momento certo. A vingança é a mesma coisa? Claro. A vingança tem que ser mais meticulosa. Não é para acabar de uma vez, mas para desmantelar devagar. À noite, eu jantava com a vovó e aprendi a sabedoria da vida. Min-jung, lembre-se, a vingança não é feita com emoção.
É feita com a mente. Sim, mãe. Comecei a chamar a vovó de mãe. Legalmente e no meu coração, ela era minha mãe. 1 ano se passou. Eu já sabia o suficiente sobre a administração. Podia ler as finanças da empresa e entender as estratégias de fusões e aquisições. 2 anos se passaram. Eu terminei meu MBA. Era um programa da melhor universidade dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eu estudei direito. E também aprendi artes marciais. Por que eu tenho que aprender artes marciais? Pela força mental. Se o corpo fica forte, a mente também fica. No 3º ano, a vovó me levou para a diretoria. Apresento a vocês. Esta é minha filha, Kim Min-jung. Ela será a vice-presidente de nossa empresa. Os diretores ficaram surpresos. A reação era de que eu era muito jovem. Mas eu estava preparada. Apresentei a nova estratégia da empresa por 30 minutos. Quando a apresentação terminou, a sala de reuniões ficou em silêncio. E então os aplausos vieram. Excelente, vice-presidente. Naquele dia, eu percebi o quanto eu havia mudado. A Kang So-yoon de 3 anos atrás estava morta. A nora ingênua, bondosa e incompetente havia desaparecido. Agora eu era Kim Min-jung, vice-presidente de um grupo vezes empresarial vezes de 5 trilhões de wons e a futura presidente, e a pessoa que estava se preparando para a vingança. Naquela noite, fui ao quarto da vovó. Mãe, obrigada. Por me salvar. É o mínimo. Você é minha filha agora. Mãe, estou pronta. Quero voltar para o Brasil. A vovó segurou minha mão. Eu sei. Mas espere mais um pouco. Você precisa estar perfeitamente pronta. Quanto tempo? 6 meses. Em 6 meses eu vou te dar tudo. Volte nessa época. Mas o destino não nos deu esse tempo. 3 meses depois, a vovó desmaiou. Presidente, fomos levadas às pressas para o hospital, mas o médico balançou a cabeça. O coração está muito fraco. Ela não vai aguentar muito tempo. No quarto do hospital, a vovó segurou minha mão. Min-jung. Sim, mãe. Me desculpe por não poder ficar com você até o fim. O que a senhora está dizendo? A senhora me deu tudo. Eu não consegui te ensinar tudo. Está tudo bem. Eu posso fazer sozinha agora. A vovó sorriu tristemente. Sim, você está pronta agora. Ang-yeol. Sim, presidente. O diretor Lee Ang-yeol se aproximou. Cuide da Min-jung. Proteja-a até o fim. Eu cumprirei. A vovó usou suas últimas forças para falar comigo. Min-jung, a vingança deve ser lenta e perfeita. Não acabe com ela de uma vez. Desmantele-os devagar. Muito devagar. Só assim eles sentirão a verdadeira dor. Sim, mãe. Eu prometo. E quando a vingança terminar, seja feliz. Não desperdice sua vida apenas se vingando como eu fiz. Eu te amo, minha filha. Essa foi a última palavra da vovó. O funeral foi realizado em silêncio. Muitas pessoas vieram prestar suas homenagens. Mas o único que ficou ao meu lado foi o diretor Lee Ang-yeol. Após o funeral, o testamento foi divulgado. A falecida deixou toda a sua fortuna para sua filha adotiva, Kim Min-jung. 5 trilhões de wons. Uma quantia inacreditável. O diretor Lee me disse. Agora a senhora é a presidente do grupo Min-jung. Olhei para o retrato da vovó. Mãe, assista, eu vou completar sua vingança e a minha perfeitamente. Naquele dia comprei uma passagem de avião para o Brasil. Era meu retorno depois de 3 anos. O momento em que a nora morta voltava como uma CEO bilionária. Cheguei ao aeroporto internacional de Guarulhos. E o vento frio de novembro soprou em meu rosto. Era a terra brasileira depois de 3 anos. Presidente, o carro está pronto. Lee Ang-yeol foi na frente. Saí pelo corredor VIP do aeroporto. E um Mercedes-Benz Maybach preto estava à espera. No carro, enquanto seguia para a cidade de São Paulo, olhei pela janela. Havia coisas que haviam mudado e coisas que não haviam mudado. 3 anos se passaram. Abri os documentos em minha mão. Eram informações preparadas por Lee Ang-yeol, Dudu Comércio, o representante Park Dudu. Ele está sofrendo com problemas financeiros devido à queda no desempenho nos últimos 3 anos. Eu lia, folheando os documentos. A empresa de Dudu estava em uma situação mais difícil do que eu pensava. Uma dívida de 5 milhões de reais? Sim, o banco se recusou a renovar o empréstimo. Se não encontrar um novo investidor, há uma grande chance de falência em 6 meses. Então, nós seremos os investidores. Mas, presidente, se investirmos em condições muito favoráveis, eles podem suspeitar. Não. Pelo contrário, temos que ser frios. Uma condição que eles não possam recusar, mas que nos permita assumir o controle total. Lee Ang-yeol balançou a cabeça. Como esperado da presidente, vou preparar o contrato. Cheguei à sede do grupo Min-jung, na Avenida Paulista. Era um prédio de vidro de 30 andares. Ao entrar no lobby,
Os funcionários curvaram a cabeça. Bem-vinda, presidente. Peguei o elevador e subi para o andar mais alto. Ao abrir a porta do escritório da presidente, tive uma vista panorâmica de São Paulo. Ao longe, eu podia ver o bairro onde eu morava. A clínica da minha sogra também era visível. Agora sou eu quem olha de cima. Sentei-me à mesa e dei minha primeira ordem. Diretor Lee, comece a operação de aquisição da Dudu Comércio, sem que ninguém perceba. Sim, presidente. Investigue a situação da clínica de repouso Sunja. Registros de erros médicos, auditoria fiscal, tudo. Sim, presidente. E as informações sobre a empresa do marido da cunhada Park Min-ji também? Lee Yang-yeol perguntou, anotando. Presidente, a senhora vai agir contra todos de uma vez? Um de cada vez devagar. Como a vovó disse, vou desmantelá-los devagar. Uma semana depois, enviamos a proposta de investimento para a Dudu Comércio. As condições eram claras. Investimento de 5 milhões de reais, em troca de 60% das ações. 2 dias depois, Dudu solicitou uma reunião. Ele queria me encontrar na sala de reuniões da Dudu Comércio amanhã às 14. Ótimo. Vamos. Naquela noite eu não consegui dormir. Amanhã eu os encontraria. Depois de 3 anos, as pessoas que tentaram me matar, as pessoas que mataram meu bebê. Olhei para o espelho para me certificar. Meu rosto estava muito diferente. Ninguém me reconheceria. Toquei o colar em meu pescoço. Era um colar feito com meu anel de casamento quebrado. A única prova do meu passado que eu havia trazido. Não se esqueça. Você sobreviveu para se vingar. No dia seguinte, vesti um terno. Um vezes taior, vezes preto da Chanel e salto alto. Meu cabelo estava em ondas longas, e minha maquiagem era sofisticada. Minha imagem no espelho era estranha, completamente diferente da Soyun do passado. Podemos ir, presidente. Peguei o carro e segui para a Dudu Comércio. O prédio ficava na periferia de São Paulo. Era um prédio antigo de 10 andares. Você aguentou por 3 anos aqui. Fui guiada no lobby. A presidente do grupo Min-jung chegou. Os funcionários cochichavam. A CEO é tão jovem e linda. É ela quem vai investir os 5 milhões de reais. Peguei o elevador e subi para a sala de reuniões no 7º grau andar. Respirei fundo na frente da porta. Você está pronta. É o começo. Abri a porta e entrei. 4 pessoas estavam sentadas na sala de reuniões. Dudu, minha sogra, Mindy e o marido de Mindy. Eram rostos que eu não via há 3 anos. Dudu parecia muito mais velho. Havia cabelos grisalhos misturados em seu cabelo e rugas profundas em seu rosto. Minha sogra estava impecável, mas parecia mais magra do que há 3 anos. Mindy estava vestida de forma chamativa, como sempre. Olá, sou Kim Min-jung, a presidente do grupo Min-jung. Eu os cumprimentei com uma voz fria. Todos se levantaram e se curvaram. Sou Park Dudu, o representante da Dudu Comércio. Era a voz de Dudu, meu marido com quem eu havia vivido por 5 anos. A pessoa que segurou minha mão e disse que me amava, mas agora ele me olhava como se eu fosse uma completa estranha. Prazer em conhecê-la, presidente. Sou Kim Sunja, a diretora da clínica de repouso Sunja. Era a voz da minha sogra. A voz que disse, ainda bem que aquela pobretona morreu. Ela estava se curvando educadamente para mim agora. Sou Park Min-ji, a irmã do representante Park. Mindy também não me reconheceu. Pelo contrário, ela me olhava com inveja. Por favor, sentem-se. Sentei-me e olhei para cada um deles. Ninguém suspeitou. É agora que começa. O diretor Lee Yang-yeol tirou o contrato. Vou explicar as condições de investimento. Enquanto a explicação era feita, eu observei Dudu. Ele lia o contrato com uma expressão de preocupação. 60% das ações parece muito. Então você não precisa aceitar o investimento. Temos muitos outros lugares para investir. Eu falei friamente. Dudu ficou confuso. Ah, não. Não é isso que eu quero dizer. Representante Park, para ser sincera, sua empresa está à beira da falência. Sem um investimento de 5 milhões de reais, será difícil sobreviver por 6 meses. Você tem outros investidores? O silêncio pairou. Não temos. Então você não tem escolha. Minha sogra interrompeu. Presidente, o que a senhora acha de oferecermos a clínica como garantia? Em troca de reduzir um pouco as ações. A clínica? Olhei para minha sogra, a pessoa que tentou me matar há 3 anos. A clínica de repouso Sunja, a senhora está falando? Sim, é uma grande clínica em São Paulo. Eu investiguei. Vocês estão sendo processados por erros médicos recentemente. O rosto da minha sogra endureceu. Isso é. E vocês estão sendo auditados fiscalmente. O valor da garantia está caindo. Como a senhora sabe disso? Eu pesquiso antes de investir, é claro.
Não apenas a empresa do representante Park, mas tudo o que está relacionado a ela. A atmosfera na sala ficou fria. Dudu olhou para a família e suspirou. Tudo bem. Eu aceito as condições. É uma escolha inteligente. As assinaturas foram feitas no contrato. Naquele momento, eu me tornei a acionista majoritária da Dudu Comércio. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Eu estendi a mão para um aperto de mão. Dudu segurou minha mão. A mão que segurou meu anel de casamento há 3 anos. Agora era um aperto de mão frio e calculista. Obrigado, presidente, por salvar nossa empresa. Não é nada. É apenas negócio. A reunião terminou e eu me levantei. Eu estava prestes a sair quando minha sogra me chamou. Presidente, com licença, posso perguntar sua idade? Por quê? A senhora é muito jovem. Fiquei surpresa por ser a presidente de um grupo tão grande. Olhei friamente para minha sogra. Tenho 35 anos. Perdi minha mãe cedo e tive que me virar sozinha. Aprendi cedo como o mundo é cruel. A expressão da minha sogra endureceu, como se ela tivesse entendido algo. É mesmo. Existem pessoas neste mundo que fazem mal umas às outras em nome da família. Eu não perdoo essas pessoas. Deixei essas palavras e saí da sala de reuniões. Enquanto caminhava pelo corredor, toquei o colar em meu pescoço. O anel de casamento quebrado tocou a ponta dos meus dedos. Certo, meu bebê. Sua mãe começou. Ao entrar no carro, o diretor Lee Ang-yeol perguntou. Como foi? Ninguém me reconheceu. Que alívio. Agora vamos começar de verdade. Devagar, muito devagar. O carro partiu. Olhei para o prédio da Dudu Comércio a 100 metros de distância. Meus inimigos estavam lá dentro. Mas agora eles estavam em minhas mãos. Uma semana depois, uma reunião extraordinária do Conselho da Dudu Comércio foi realizada. A partir de hoje, começaremos a reestruturação da empresa. Eu declarei com uma voz fria. Primeiro, vamos dispensar os funcionários desnecessários e fechar os departamentos ineficientes. Dudu perguntou surpreso. E os funcionários? É negócio, representante Park. Se você administrar a empresa com emoção, ela vai falir. Eu era fria. Mas era isso que eu havia aprendido. E você, representante, vai renunciar ao cargo de CEO e permanecer como diretor. A administração real será feita por um CEO profissional que eu vou enviar. O quê? O rosto de Dudu ficou pálido. Estava tudo no contrato. O acionista majoritário tem o direito de exercer o controle de gestão. Mas escolha. Você quer permanecer como diretor ou sair completamente? Dudu ficou sem palavras. Minha sogra sussurrava algo ao seu lado, mas não adiantava. Eu vou permanecer como diretor. Uma escolha sábia. Naquele dia, eu tirei a empresa de Dudu, assim como ele tirou tudo de mim há 3 anos. Voltando para casa, olhei pela janela do carro. As luzes da cidade de São Paulo brilhavam na escuridão. Diretor Lee. Sim, presidente. O próximo alvo é a clínica de repouso Sunja. Prepare-se. Sim, presidente. Eu murmurei, tocando o colar. É só o começo. Eu vou desmantelá-los devagar, muito devagar. O primeiro botão da vingança foi abotoado. Tudo o que restava era devolver toda a dor que eles me causaram. 2 meses se passaram. Eu estava progredindo com a vingança. Executei meu plano meticulosamente com o diretor Lee Ang-yeol. Primeiro, a clínica de repouso Sunja. Presidente, o resultado da auditoria da clínica saiu. Lee Ang-yeol me entregou um maço grosso de documentos. Ocultação de erros médicos, fraude de seguro, sonegação de impostos. As provas são suficientes. Denuncie ao Ministério da Saúde. Anonimamente. Sim, senhora. Uma semana depois, a clínica de repouso Sunja foi auditada. Recebi um telefonema urgente da minha sogra. Presidente, por acaso a senhora tem tempo para nos encontrarmos? O que aconteceu? Aconteceu algo urgente. Por favor, eu imploro. No dia seguinte, minha sogra veio ao meu escritório. Ao contrário de 3 anos atrás, ela parecia muito abatida. Presidente, na verdade. A voz da minha sogra tremia. A clínica foi auditada. Eles suspenderam as operações por 3 meses. É mesmo? Que pena. Eu respondi friamente. Presidente, a senhora poderia investir em nossa clínica ou nos dar uma garantia de empréstimo. Por favor, eu imploro. Assim como a senhora investiu na Dudu Comércio. Seus olhos estavam marejados. A pessoa que tentou me abandonar quando eu estava em coma há 3 anos estava chorando na minha frente agora. Diretora, eu falei friamente. Eu não sou filantropa. Sou uma empresária. Mas sua clínica não tem valor de investimento. Registro de erros médicos, disputas legais, histórico de fraude. Quem investiria? Presidente, por favor. Minha sogra tentou se ajoelhar. Naquele momento, lembrei-me de 3 anos atrás. Os dias em que eu me ajoelhei na frente da minha sogra pedindo perdão. Levante-se.
É feio, presidente. Vá embora. Minha sogra pegou a bolsa com as mãos trêmulas. Ela olhou para trás ao sair, mas eu estava olhando para os documentos. A porta se fechou. No escritório, sozinha, toquei o colar com as mãos trêmulas. É o certo a fazer, assim como ela fez comigo. Mas uma parte do meu coração estava pesada. O próximo alvo era a empresa do marido de Mindy. Presidente, a construtora Daihan está em andamento com um projeto. Se interrompermos o fornecimento de matérias-primas, interrompa. Então a construção será interrompida e haverá enormes multas por quebra de contrato. Esse é o objetivo. Uma semana depois, Mindy veio ao meu escritório. Presidente, por favor, me ajude. O que aconteceu? A empresa do meu marido está à beira da falência. O fornecimento de matérias-primas foi cortado. Mindy estava chorando. A pessoa que me empurrou e me fez perder o bebê há 3 anos. E o que eu tenho a ver com isso? A senhora não pode retomar o fornecimento? Por favor, é uma decisão de negócios. Eu não posso mudar por causa de sentimentos pessoais. Presidente, nossa família vai à falência. A clínica da minha sogra está suspensa. E a empresa do meu irmão foi adquirida pela senhora. Mindy olhou fixamente para mim. Por que a senhora está fazendo isso com nossa família? A senhora tem alguma rancor contra nós? Meu coração disparou rapidamente. Eu quase fui descoberta. O que a senhora está dizendo? Eu estou apenas fazendo negócios. Senhora Park Mindy, o mundo é injusto. Alguns sobem, outros caem. Mindy perguntou com a voz trêmula. A senhora nos conhece? Esta é a primeira vez que a vejo. Há 2 meses. A mentira saiu da minha boca, mas minha voz não vacilou. Mindy me olhou com desconfiança e acabou saindo. No escritório, sozinha, olhei pela janela. A construção da clínica de repouso Sun já era visível ao longe. Quase lá. Só mais um pouco. Naquela noite, Dudu me ligou. Presidente, precisamos discutir algo na empresa amanhã. Podemos jantar juntos? O que aconteceu? É difícil por telefone. Eu realmente preciso encontrá-la. No dia seguinte, nos encontramos em um restaurante sofisticado em São Paulo. Dudu estava elegantemente vestido, mas seu rosto parecia cansado. Presidente, obrigado por dedicar seu tempo. Não há de quê. O que aconteceu? Na verdade, eu tenho um favor para lhe pedir, presidente. Dudu tirou documentos. A senhora deve saber que a clínica da minha mãe está com problemas. E a empresa do marido da minha irmã também. Eis ai. A senhora não poderia nos ajudar? A senhora tem capacidade e fundos. Representante Park. Eu coloquei a taça de vinho na mesa e disse: eu não sou filantropa. Por que eu deveria ajudar sua família? Por favor. Eu estou perdendo tudo. A empresa, a família. Isso não é sua culpa? O rosto de Dudu endureceu. A senhora não está sendo muito fria? Não estou sendo fria. Estou sendo realista. Representante Park, por acaso, a senhora já ouviu a história da sua falecida esposa de 3 anos atrás? Dudu ficou surpreso com a pergunta repentina. Sim. Ouvi dizer que ela morreu em um acidente. Como a senhora sabe disso? Você investigou? O rosto de Dudu ficou pálido. Ela deve ter sofrido muito, sendo desprezada pela família do marido e não podendo ter filhos. Presidente, isso é. E ela sofreu o acidente quando estava grávida, não é? Junto com o bebê. Dudu deixou cair a taça de vinho. O som do vidro quebrando ecoou no restaurante. Por que a senhora está falando isso? Curiosidade. Se a morte da esposa foi realmente um acidente, ou se... Eu parei de falar. Não podia ir além. Se houve outro motivo. O rosto de Dudu perdeu toda a cor. O que a senhora está insinuando? Nada. Apenas curiosidade. Tenha um bom jantar. Eu me levantei. Representante Park, valorize sua família. Depois de perder, não há como voltar atrás. Saí do restaurante e olhei para trás. Dudu estava sentado, atordoado. Entrei no carro e minhas mãos tremiam. Eu disse algo muito perigoso. Quase fui descoberta. Presidente, a senhora está bem? Estou. Mas eu não estava bem. Olhar para Dudu me fazia lembrar constantemente do passado, dos momentos felizes. Quando nos conhecemos, o pedido de casamento, o dia do casamento. Não. Tudo aquilo era mentira. Balancei a cabeça. Eu não podia me deixar levar pela emoção. No dia seguinte, o diretor Lee Ang-yeol entrou apressadamente no meu escritório. Presidente, é grave. O representante Park Dudu bebeu muito ontem à noite e disse coisas estranhas para os amigos. Que coisas? Que a presidente perguntou sobre sua falecida esposa, como se tivesse voltado para se vingar. Meu coração parecia ter parado. Presidente, seu disfarce pode ser revelado. Acalme-se. Ainda não há certeza, mas eu também estava ansiosa. Fui longe demais?
Naquela tarde, recebi notícias ainda mais chocantes. Presidente, a diretora Kim Sung-ja desmaiou. Ela está na UTI agora. Parada cardíaca devido ao estresse. O estado dela é grave. Eu me levantei da cadeira. Em qual hospital? Hospital Universitário de São Paulo. Entrei no carro e segui para o hospital. No caminho, eu continuava pensando. Eu não queria isso. Eu queria que ela sofresse, não que morresse. Cheguei ao hospital. Dudu e Mindy estavam na frente da UTI. Presidente. Dudu me olhou surpreso. Eu soube. Como está a sua mãe? É perigoso. O coração dela está muito fraco. Mindy estava chorando. Tudo é culpa da presidente. Foi a senhora que fez isso com nossa família. Mindy! Dudu tentou impedir a irmã, mas Mindy continuou gritando. Desde que a presidente apareceu, nossa família foi à falência. Isso é coincidência? Não é. Senhora Park Min-ji, acalme-se. Quem é a presidente? Por que a senhora está fazendo isso conosco? O que fizemos de errado para a senhora? Nesse momento, a porta da UTI se abriu. Um médico saiu. Acompanhantes. A paciente recuperou a consciência. Podemos permitir uma visita rápida. Dudu e Mindy entraram. Eu esperei do lado de fora. Cerca de 10 minutos depois, eles saíram. Mindy me olhou de forma estranha. Presidente, minha mãe quer ver a senhora. Sim, ela insiste em ver a senhora. Entrei na UTI. Minha sogra estava deitada na cama. Ela estava usando uma máscara de oxigênio e conectada a vários aparelhos. Ela estava exatamente como eu estava há 3 anos. Diretora, minha sogra abriu os olhos. Ela me viu, e as lágrimas escorreram. Presidente, eu cometi um pecado. Meu coração batia forte. O que a senhora está dizendo? Eu tentei matar minha nora há 3 anos. Meu fôlego parou. Eu manipulei o freio. Eu matei o bebê também. Minha sogra segurou minha mão com as mãos trêmulas. Me perdoe. Por favor, me perdoe. As lágrimas vieram. Eu tentei segurá-las, mas não consegui. Por quê? Por que a senhora fez isso? Dinheiro. Foi por dinheiro. Eu precisava do dinheiro do seguro e uma nora de família melhor. Por isso a senhora mata uma pessoa, incluindo o bebê? Minha voz estava embargada. Minha sogra apertou minha mão com mais força. A So-yoon era lamentável. Sinto muito mesmo. Naquele momento, os olhos da minha sogra se arregalaram. Este colar. Aquele anel. Minha sogra viu o colar em meu pescoço. O anel de casamento quebrado. Será que... O som do bip do equipamento médico acelerou. So-yoon. Fui descoberta. O plano de vingança. Tudo estava desmoronando. So-yoon! A voz trêmula da minha sogra ecoou na UTI. O alarme do equipamento médico soou rapidamente. O batimento cardíaco estava aumentando drasticamente. Paciente, acalme-se. A enfermeira entrou apressadamente. Eu soltei a mão da minha sogra e me afastei. Por favor, saia. A paciente não pode ficar agitada. Saí. Dudu e Mindy me olharam surpresos. O que aconteceu? Por que a mãe está daquele jeito? Mindy perguntou, apavorada. Eu não sei. De repente, a mentira saiu da minha boca, mas minhas mãos tremiam. Presidente, a senhora está bem? Seu rosto está pálido. Dudu se aproximou. Nesse momento, a porta da UTI se abriu bruscamente. Minha sogra estava tentando se levantar da cama, tirando a máscara de oxigênio. Aquela mulher é a So-yoon. Todos ficaram paralisados. Mãe, o que a senhora está dizendo? So-yoon! Nossa nora So-yoon está viva! Minha sogra gritou, apontando para mim. Dudu olhou para mim, depois para a mãe e de volta para mim. Mãe, recupere a consciência. A So-yoon morreu há 3 anos. Não! Olhe para aquele colar. Aquele é o anel de casamento da So-yoon. O anel quebrado. Todos os olhares se voltaram para o meu pescoço. O colar de anel de casamento quebrado brilhava sob a luz fluorescente. Mindy se aproximou de mim. Presidente, eu dei um passo para trás. Eu não podia mais esconder. Sim, silêncio pairou. So-yu, Kang So-yoon. Toda a cor sumiu do rosto de Dudu. Mentira. É mentira, não é? A So-yoon morreu. Eu fui ao funeral. Não, eu sobrevivi. Tirei o colar e segurei-o na mão. O anel de casamento quebrado brilhava friamente na minha palma. Você se lembra disso? O anel que você me deu. O único que foi encontrado no local do acidente. Não, não pode ser, Mindy gritou. Cunhada, So-yoon, você está viva? Sim, eu estou viva. Você me empurrou, me fez perder o bebê e fiquei em coma, mas eu sobrevivi. Não, eu não fiz de propósito. Foi um acidente. Um acidente.
Um freio manipulado também foi um acidente? Tentar me mandar para São José dos Campos também foi um acidente? O corredor da UTI estava agitado. Enfermeiras e outros familiares de pacientes se reuniram. Dudu perguntou com a voz trêmula. Então você é a CEO do grupo Minjung. Isso também é mentira? Não, é verdade. Eu sorri friamente. Havia alguém que me salvou há 3 anos. Uma CEO bilionária. Ela me salvou e me ensinou tudo. E me adotou legalmente. Então você voltou para se vingar? Sim. Tirei um tablet da minha bolsa. Diretor Lee Ang-yeol, entre, por favor. O diretor Lee Ang-yeol entrou no corredor. Ele estava segurando uma pasta de documentos. Presidente, mostre a ele. Todas as provas. Liguei o tablet e o entreguei a Dudu. Este é o registro de manutenção do meu carro há 3 anos. A prova de que o freio foi manipulado na oficina Sinwoo. Continuei mostrando, folheando a tela. E este é o registro de chamadas entre o dono da oficina e minha sogra. E a conta bancária onde houve a transferência de dinheiro. As mãos de Dudu tremiam. E isto será mais chocante. Abri o próximo arquivo. O registro de compra da pílula anticoncepcional que foi dada secretamente a mim por 5 anos, com o nome da minha sogra. Ela comprava todo mês. Não pode ser. Eu me perguntava por que não engravidava. Acontece que minha sogra estava misturando pílulas anticoncepcionais na minha comida. Minha sogra abaixou a cabeça na cama. E por último, tirei outro documento. Este é o documento de mudança de beneficiário do meu seguro de vida. Foi alterado para o nome de Dudu sem o meu conhecimento. 500 mil reais. Dudu deixou o documento cair. Eu não sabia. Eu realmente não sabia de nada disso. Sério? Olhei diretamente para ele. Na manhã do acidente, minha sogra me pediu para pegar outro carro, e você estava lá. Você não achou nada estranho? Ou você realmente não sabia de nada? Ou você fingiu não saber? Dudu não conseguiu responder. Minji caiu no chão. Nós tentamos matar a cunhada? Sim, tentaram. E quase conseguiram. Eu aumentei minha voz. Eu fiquei em coma por 6 meses. Eu não podia me mover ou falar. Mas eu ouvia. Eu ouvi tudo. O rosto da minha sogra ficou pálido. As palavras que a senhora disse no corredor da UTI. Ainda bem que aquela pobretona morreu. Agora posso casar meu filho de novo. A senhora se lembra? Isso é. E Mindy, você também disse. Cunhada, sinceramente, não é bom que a cunhada tenha morrido? O Dudu pode encontrar uma pessoa melhor agora. Minitz abriu o rosto. Eu estava deitada lá e ouvi tudo. As pessoas que mataram meu bebê, as pessoas que tentaram me matar, se alegrando com a minha morte. As lágrimas escorreram. Eu tentei segurá-las, mas não consegui. Por 6 meses eu prometi a mim mesma que tinha que viver. Nem que fosse para me vingar. Dudu se aproximou de mim. Soyun, me desculpe. Sinto muito mesmo. Não se aproxime. Eu levantei a mão para impedi-lo. Você não é mais meu marido. Eu morri há 3 anos e agora sou Kim Min-jung. Mas legalmente? Legalmente nós também somos estranhos. Kang Soyun foi declarada morta. E Kim Min-jung é uma pessoa completamente diferente. O diretor Lee Ang-yeol tirou outro documento. Esta é a queixa-crime. Estamos processando Kim Sunja e Park Min-ji por tentativa de homicídio, lesão corporal e fraude. Não! Mindy gritou. E o representante Park Dudu. Eu olhei para Dudu. Ele será investigado para saber se é cúmplice ou não, se ele soube e acobertou, ou se ele realmente não sabia. Soyun, por favor. Por favor, o quê? Você me atendeu quando eu gritei vezes, por favor, vezes na cama do hospital? O corredor ficou em silêncio. Todos me olhavam, prendendo a respiração. Eu me preparei por 3 anos. Para este momento, olhei para minha sogra. A suspensão das operações da clínica não foi coincidência. Fui eu quem denunciou. Por todas as ilegalidades que vocês cometeram. E olhei para Mindy. A falência da empresa do seu marido também fui eu quem causei. A interrupção do fornecimento de matérias-primas, o cancelamento do projeto. Tudo foi obra minha. Por último, olhei para Dudu. E a aquisição da sua empresa também. Eu queria tirar tudo de você. Assim como você fez comigo. Dudu se ajoelhou. Me desculpe, Soyun. Sinto muito mesmo. Eu realmente não sabia que minha mãe faria uma coisa dessas. Levante-se. Por favor, me perdoe. Me dê apenas uma chance. Eu sorri amargamente. E meu bebê? E os 3 anos que eu perdi? E os 6 meses de coma infernal? O perdão pode devolver isso? Dudu não conseguiu responder. Vocês tiraram tudo de mim. Meu bebê, minha saúde, meu tempo e até mesmo minha inocência. Peguei minha bolsa. Agora é a minha vez. Eu vou tirar tudo de vocês. O diretor Lee Ang-yeol ligou para a polícia. Sim, as provas estão prontas. Por favor, venham ao hospital.
Minha sogra chorou na cama. Soyun, por favor, não me mande para a prisão. Por quê? Se eu tivesse morrido, estaria tudo bem? Me desculpe. Sinto muito mesmo. Pedir desculpas agora resolve? Abri a porta da UTI e saí. As pessoas reunidas no corredor abriram caminho. Ouvi a voz de Dudu atrás de mim. Soyun! Soyun! Mas eu não olhei para trás. Peguei o elevador e olhei meu reflexo no espelho. As lágrimas escorriam, mas minha expressão estava fria. Acabou. Finalmente acabou. Ao sair para o lobby no térreo, a viatura da polícia estava chegando. Diretor Lee On-gyol? Sim, a queixa-crime e as provas estão aqui. Os policiais pegaram o elevador e subiram. Eu observei. Entrei no carro e estava prestes a sair quando meu celular tocou. Era Dudu. Eu não atendi. Continuou tocando, mas eu não atendi até o fim. O carro deixou o hospital. Olhei para o prédio do hospital se afastando a 100 metros. Presidente, a senhora está bem? Estou. Mas eu não estava bem. Eu completei minha vingança, mas por algum motivo, eu me sentia vazia. Meu coração estava oco. O que eu faço agora? Eu só vivia pensando em vingança, mas agora que a vingança havia acabado, eu não conseguia ver o futuro. Naquela noite, sentei-me sozinha no escritório e olhei pela janela. A vista noturna de São Paulo era linda, mas meu coração estava vazio. Na minha mesa, havia uma foto da vovó. Mãe, eu consegui. A vingança foi bem sucedida, mas lembrei-me das últimas palavras da vovó. Quando a vingança terminar, seja feliz. Não desperdice sua vida apenas se vingando como eu fiz. Felicidade. Eu não sabia mais o que era. Recebi uma mensagem no meu celular. Era Dudu. Soyun. Me desculpe. Sinto muito mesmo. Eu realmente não sabia. Por favor, me dê uma chance. Apaguei a mensagem. Agora era o começo. O começo da minha vida de verdade. Uma vida para mim, não para a vingança. 6 meses se passaram. O julgamento ocorreu rapidamente. As provas eram claras. Minha sogra, Kim Sunja, foi condenada a 7 anos de prisão por tentativa de homicídio. A ordem de manipulação do freio e a administração secreta de pílulas anticoncepcionais por 5 anos foram reconhecidas. Mindy foi condenada a 2 anos de prisão, com suspensão condicional da pena por 3 anos, por lesão corporal. A intenção direta de matar não foi reconhecida, mas o empurrão que causou o aborto foi. E Dudu foi absolvido. Foi provado na investigação que ele realmente não sabia. Ele não tinha ideia do plano da mãe. Mas ele não podia escapar da responsabilidade por negligência. O pecado de não proteger a esposa, de ignorar o comportamento estranho da mãe, era uma punição de culpa eterna. No dia da sentença, eu vi minha sogra no tribunal. Ela parecia muito mais velha. Seu cabelo estava completamente grisalho e suas costas estavam curvadas. Suas mãos algemadas tremiam. Ré! A senhora tem alguma última palavra? O juiz perguntou. E minha sogra olhou para mim. Soyun. Eu realmente sinto muito. Eu fui um monstro. As lágrimas escorreram. Mas eu não disse nada. Eu não podia perdoar. Mas eu também estava cansada de odiar. Ela. Saí do tribunal e encontrei Dudu. Soyun, você pode me dar um tempo? Eu tenho que falar com você. Fomos para uma cafeteria próxima. Era a primeira vez que nos sentávamos um de frente para o outro em 6 meses. Quer um café? Americano. Ele ainda se lembrava do meu gosto. Bebemos café e houve um longo silêncio. Soyun, Kim Min-jung. Min-jung? Min-jung. Eu realmente sinto muito. Os olhos de Dudu estavam cheios de lágrimas. Eu realmente não sabia que minha mãe faria uma coisa dessas. Eu sei. Tudo saiu no julgamento. Mas isso não é desculpa. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse te protegido direito... Dudu abaixou a cabeça. Eu não consegui proteger nosso bebê. Isso é o que eu mais lamento. Minhas mãos tremiam. A história do bebê ainda doía. E eu não fui bom para você. Durante todo o casamento eu só me preocupei com a minha mãe e não te amei de verdade. Falar isso agora não adianta. Eu sei. É tarde demais. Mas eu precisava dizer. Dudu tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Min-jung. Ou melhor, Soyun. Será que podemos recomeçar? Ok, eu realmente mudei. Agora eu posso viver só pra você. Esse é o problema. Eu coloquei a xícara de café na mesa e disse. A Soyun de 3 anos atrás precisava de você. Ela precisava desesperadamente do seu amor, mas agora não mais. Soyun. Eu estou bem sozinha agora. Ou melhor, eu prefiro estar sozinha. O rosto de Dudu ficou pálido. E para ser honesta, olhei diretamente para ele. Toda vez que eu te vejo, eu lembro do dia em que perdi o bebê, dos 6 meses em coma. Eu perdoei, mas eu não posso esquecer. Então acabou para nós?
Acabou há muito tempo. Há 3 anos. Eu me levantei. Dudu me chamou apressadamente. Soyun, por favor. Seja feliz, Park Dudu. Eu também serei. Saí da cafeteria. Eu não olhei para trás. Entrei no carro e fiquei sentada por um longo tempo. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de tristeza. Finalmente acabou. A vingança havia acabado. E meu relacionamento com o passado também estava resolvido. O que restava era apenas o meu caminho. No dia seguinte, visitei o túmulo da vovó. Era um cemitério tranquilo em uma colina na periferia de São Paulo. O local que a vovó havia escolhido em vida. Coloquei flores na lápide e me sentei. Mãe. Sou eu. O vento soprou. Parecia que a vovó estava respondendo. A vingança acabou. Aquelas pessoas foram punidas. Acariciei a lápide e disse: Mas mãe, é estranho. A vingança acabou, mas eu não me sinto aliviada. As lágrimas escorreram. Pelo contrário, estou vazia. Eu não sei o que fazer da minha vida agora. Lembrei-me das últimas palavras da vovó. Quando a vingança terminar, seja feliz. Mãe, o que é felicidade? Eu acho que esqueci como ser feliz. Eu chorei por um longo tempo. Parecia que eu havia derramado todas as lágrimas que havia segurado por 3 anos. Quando parei de chorar, tirei o colar da minha bolsa. O colar de anel de casamento quebrado. Vou deixar isso para trás também. Cavei um buraco na terra ao lado do túmulo e enterrei o colar. O colar que eu nunca havia tirado por 3 anos. Eu não precisava mais do símbolo da vingança. Agora eu queria viver como eu mesma. Enterrei o colar e cobri com terra. Senti como se um peso tivesse sido tirado de mim. Mãe, eu vou aprender a ser feliz agora. Lentamente, saí do cemitério e olhei para trás. Parecia que a vovó estava sorrindo. A partir daquele dia, eu comecei a mudar. Primeiro, eu criei uma fundação. À vezes, Fundação Nova Primavera. Uma fundação para ajudar vítimas de violência doméstica e mulheres que sofrem com problemas familiares. Presidente, por que o nome da fundação é Nova Primavera? O diretor Lee Angeol perguntou. A primavera chega depois do inverno, não é? Significa que mesmo o inverno mais frio tem um fim. Na sede da fundação, criamos salas de aconselhamento e abrigos. Um lugar onde mulheres que sofrem com a família do marido, como eu, e pessoas feridas pela família, poderiam vir. Quando o primeiro paciente veio para aconselhamento, eu mesma a atendi. Está tudo bem. Você está segura aqui. Fale devagar. A mulher tinha uma história parecida com a minha. Desprezada pela família do marido, o marido indiferente. O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Eu segurei a mão dela. Você está se saindo muito bem e você merece ser feliz. Quando ela saiu, meu coração estava aquecido. É isso que é felicidade. Ajudar alguém, fazer da minha experiência uma esperança para outra pessoa. Isso me fazia feliz. 1 ano se passou. A fundação estava sendo administrada com sucesso e muitas mulheres receberam ajuda. O grupo Minjung também estava crescendo de forma estável. Um dia, um convidado especial veio à fundação. Olá, presidente. Era Dudu, mas ele estava muito diferente de 1 ano atrás. Havia serenidade em seu rosto e seus olhos estavam claros. O que aconteceu? Eu vim fazer uma doação. Dudu me entregou um cheque. Não era uma quantia pequena. É parte dos lucros da Dudu Comércio. Eu queria ajudar. Obrigada. E Dudu hesitou e disse: Eu me casei de novo. Parabéns. Foi sincero. Eu podia desejar felicidade para ele agora. Ela é uma boa pessoa. Alguém que me aceita como eu sou, incluindo meus erros do passado. Que bom. A presidente também seja feliz. De verdade. Dudu foi embora e eu olhei pela janela. A primavera estava chegando. As flores de cerejeira estavam começando a florescer. O diretor Lee Angeol entrou. Presidente, a senhora tem tempo hoje à noite? Por quê? Eu gostaria de lhe apresentar alguém. É meu colega de faculdade. Ele é advogado, especialista em direitos das mulheres. Mais um encontro arranjado? Eu sorri e balancei a cabeça. O diretor Lee havia tentado me arranjar vários encontros nos últimos 6 meses. A presidente também precisa encontrar um novo amor. Ainda não. Até quando a senhora vai ficar sozinha? As palavras do diretor Lee Angeol me fizeram pensar. É verdade. Eu não posso ficar sozinha para sempre. Mas eu estava com medo de amar alguém de novo e me machucar novamente. Tudo bem. Eu vou conhecê-lo. Sério? Sim. Apenas um jantar casual. Naquela noite, encontrei o advogado em um restaurante perto da fundação. Era um homem de 40 anos, de aparência calma. O nome dele era Kang Min-soo. Prazer em conhecê-la. Ouvi muito sobre a Fundação Nova Primavera. O trabalho que você faz é muito significativo. Obrigada.
Jantamos e conversamos sobre várias coisas. Ele era um advogado que defendia gratuitamente vítimas de violência doméstica. Eu também presenciei violência doméstica quando era criança. Minha mãe contra meu pai. Eu me identifiquei com a história dele. Éramos pessoas com feridas parecidas. Presidente, podemos nos encontrar de novo? Pode me chamar de Min Jung, por favor. Então, Min Jung, queremos ir ao cinema na próxima semana? Gostaria. Saímos do restaurante e o vento da primavera soprou. Eu me senti bem. Este é um novo começo. Eu estava com medo, mas também estava animada. Naquela noite, terminei meu trabalho no escritório e olhei pela janela. As luzes noturnas de São Paulo brilhavam. A mesma vista noturna que eu havia visto no dia em que completei minha vingança, 1 ano atrás. Mas a sensação era diferente agora. Não estava vazia. Pelo contrário, estava quente. Levei a mão ao pescoço, mas o colar não estava mais lá. O anel de casamento quebrado estava enterrado no túmulo da vovó. Em vez disso, algo novo estava crescendo no meu coração. Esperança. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o advogado Kang Min-soo. Foi agradável hoje. Estou ansiosa pela próxima semana. A resposta veio rapidamente. Eu também. Tenha bons sonhos. Eu sorri. Desde quando eu conseguia sorrir tão naturalmente? Olhei para o espelho e meu rosto parecia radiante. Não era a Soyun de 3 anos atrás, nem a Min Jung que queimava de vingança. Era eu mesma. Eu finalmente posso viver como eu mesma. Senti um alívio. Ao mesmo tempo, senti um pesar. Será que percebi isso tarde demais? Será que desperdicei 3 anos apenas me vingando? Mas eu balancei a cabeça. Não. Eu precisava desse tempo. Só assim eu pude encontrar meu verdadeiro eu. Acariciei a foto da vovó e sussurrei. Mãe, eu sou feliz agora. Não completamente, mas estou ficando feliz aos poucos. A primeira chuva de neve começou a cair lá fora, mas eu não tinha mais medo do inverno. Eu sabia que a primavera sempre chegava. A primavera da minha vida também estava apenas começando. A vingança não era o fim. A verdadeira liberdade começou no momento em que eu deixei o ódio ir. A primavera sempre chega após o inverno mais frio. Todos nós podemos recomeçar a qualquer momento. Sua inscrição, curtida e vezes like vezes, nos dá a força para continuar compartilhando histórias tão corajosas quanto esta. Vejo vocês na próxima história. End of file paste the 20th of January 2026, 9:56 a.m.